Você sonhou com família, filhos? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, eu sonhei a noite todinha com a minha filha que tirou a guarda do meu filho na vida desperta. E no sonho eu mandava ela embora e ela voltava chorando. Eu recuperei a guarda do meu filho e ele fugiu e foi ao encontro dela e ele voltou com ela. A polícia veio porque eu tinha chamado para tirar a minha filha de perto de mim. E ela tinha os papéis na mão, aqueles papéis que em outro sonho estavam na mão de um taxista, agora estavam na mão da minha filha e ela os deixou na sala. E meu filho chorava muito. A menina e o filho dela, né, e a filha choravam muito. E quando ela acordou desse sonho, ela ligou para a filha dela. Ela ligou, né, e daí ficou sabendo que a netinha dela, filha da menina com quem ela tinha sonhado a noite toda, estava no hospital doentinha. Ela nasceu, mas a avó não conhece a menina ainda. Então ela sonhou isso a noite toda, essas coisas aradas negativas, e quando acordou desse sonho ligou para a filha, e daí a filha quer que a mãe vá lá ver a neta agora, né, que está bastante doente. E daí a internauta pergunta o que fazer. A gente se meter nos assuntos de família não é uma coisa fácil, né? Até porque é uma família que tem ali uma situação bem complicada. Mas o que a gente precisa levar em consideração? De que nós estamos todos interligados. Então, em nenhum momento a gente deve optar pelo pior caminho, que é o do desprezo, né? A gente precisa ser amoroso, bondoso o tempo todo. Muitas vezes, para nós, isso é muito difícil. Mas a gente precisa sim dar o braço a torcer. Muitas vezes as pessoas, elas fizeram mal para nós, mas a gente precisa ainda assim ter paciência com elas. Por quê? Porque às vezes tem um ser negativo guiando o pavilhão mental daquela pessoa. Eu sempre falo aqui no meu canal que uma pessoa deve ter controle sobre o seu próprio pavilhão mental. Por quê? Porque existem muitos tipos de pessoas no cosmos que o Criador fez. E todos os tipos de pessoas têm ego. Tipos de pessoas são espíritos, são pessoas extraterrestres, são pessoas invisíveis. Existem muitos tipos de pessoas. E as pessoas, elas querem controlar a mente das outras. E muitas vezes a desunião na família, ela pode estar vindo por quê? Porque o pavilhão mental dos membros está sob o controle alheio. E quem perceber isso vai se sair melhor, porque está vendo. Ele sabe atuar melhor. Mas não são todas as pessoas que têm sabedoria para ver que tem seres, que tem outras pessoas controlando o pavilhão mental daquelas que precisam interagir conosco, daquelas pessoas que têm proximidade conosco ou parentesco conosco, ou mesmo os membros da nossa família. Então, entre isso e aquilo, a gente precisa sim ser perdoador. E muitas pessoas mudam de opinião, né? E às vezes até o nosso ponto de vista sobre um assunto é desfocado. E muitas vezes a gente vê lá na frente só, quando muito tempo já passou. Mas a atitude a gente já tomou lá atrás, e daí como é que fica? Então a gente precisa assim, ser brando, compassivo, perdoador, né? E confiar que as pessoas serão melhores. Muitas coisas precisam ser esquecidas e deixadas para trás. Muitas vezes a gente gostaria de fazer do nosso jeito e que fosse do nosso jeito, porque a gente pensa que seria o melhor caminho para a gente e para todos. Só porque a gente se esquece também de que a gente confiou assuntos pessoais da gente a outras pessoas. E aí é que vem o maior problema. Tem pessoas que entregam os seus assuntos na mão de
umbandistas, quimbandistas, cartomantes, benzedores, centros espíritas, pastores, padres, e depois elas começam a ter problemas dentro da família dela. Por quê? Porque quando ela se dirige para um conselheiro espiritual, ela está entregando poderes na mão daquela pessoa, daquela gestão espiritual lá, que está inclusive por trás daquela pessoa física com quem você teve contato. E de lá, daquelas vertentes, lá começam a vir a gestão sobre a vida das pessoas. E para ter gestão sobre a vida das pessoas, elas precisam tomar o controle do pavilhão mental. Então elas sempre vão dar o jeito de tomar o controle do pavilhão mental de uma pessoa, depois da outra, depois da outra. E os emaranhados espirituais se constituem de muitos tipos de máfias também. E por fim, elas acabam se associando, e quem toma o maior prejuízo são as pessoas carnais aqui, que têm o menor nível de sabedoria e intelecto para se livrar de armadilhas como as quais eles fazem para o humano. Então é muita discórdia que advém nas famílias, mas advém de fontes espirituais externas, porque o ser humano não é preparado para confiar em si mesmo. Ele tem o seu pavilhão mental gravado com hipnoses para entregar os seus poderes pessoais que o Criador deu a terceiros, tá? Então, assim, tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que se pode imaginar. Então, quando alguém quer fazer contato com a gente, quando alguém quer estar de bem com a gente precisa se esquecer. É a única forma também de ser cristão, não tem outra. Porque no mundo nós temos inclusive muito pouco cristão no mundo. O mundo está com muita falta de cristãos. A maioria são falsos. Eles falam que são cristãos, andam com Bíblia, vão em igrejas e tudo, mas eles guardam mágoas. Você vai conversar com eles, eles já vão reclamar de uma pessoa que ofendeu eles um dia, eles trazem aquela mágoa de novo para o dia a dia, e daí eles só falam mal daquela outra que talvez vai ofender eles. Então ninguém sabe, na verdade, ser cristão. E ser cristão é o que Jesus Cristo nos ensinou, está em ser muito perdoador. Jesus Cristo falou que precisamos perdoar 70 vezes 7. Ser cristão não é tão simples assim, mas nós precisamos nos esforçar o tempo todo, tá? E com a família não tem jeito. Então, se a filha pediu para você ir lá ver o neto, tem que ir. Vai e abençoa, tá? Porque vocês têm o mesmo sangue, e quando vocês não se abençoam mutuamente, vocês não prosperam. Vocês podem atrair um karma muito pesado por isso, tá? Então, não corra o risco também de aumentar o seu karma aqui na terceira dimensão no planeta Terra, porque você pode ser do planeta Terra mais pesado do que quando chegou, né? Então, seja perdoador, seja compassivo, seja brando, seja amoroso, bondoso o tempo todo. Infelizmente, engolir sapos é algo desagradável, mas quem não engole sapo não é cristão. Essa que é a verdade. Então, prezado internauta, essa é a minha opinião. Quando se trata de irmãos, mães, pais, você precisa ser diferente. Você precisa ser bondoso e perdoador com todos à sua volta na sua comunidade, mas com a família muito mais, porque a família sempre precisa ser algo muito especial nas nossas vidas, tá? Pode não parecer que é, mas é. E é só o que vai dar certo ao final da vida de todos, tá? Então, todas as pessoas, todas as famílias que têm um relacionamento atrapalhado ou negativo, precisa rever aí o seu modo como está lidando com o seu próximo, dentro da família, com o seu parentesco, porque não há nada de cristão na conduta daquela pessoa que não é perdoadora, né? Agora veja bem, se você não quer perdoar o seu filho, o seu pai, o seu irmão que está ali tão próximo, que tem o sangue do seu sangue, como você será, né? Como você seria com os demais? Você precisa ser cristão, sim,
mas a cristandade começa na nossa família, tá? Não começa lá fora, não. Prezado internauta, eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Familiares. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tá? Esses sonhos ali a noite toda, choro, etc., aquele sofrimento, aquelas discórdias, já quer dizer o que? Que o astral dos familiares está todo atrapalhado, está todo negativado. Daí fica difícil para todo mundo. Por isso que a pessoa sonha a noite toda. É preciso arrumar isso, é preciso estar em paz uns com os outros, conversar, né? Se alguém quer mais, dê mais, mas que se fique numa boa, fique em paz, né? A gente não pode estar controlando tudo e todos, mas a gente tem sim a obrigação de ser cristão, porque como eu já falei, é só o que vai dar certo, né? E quem não é perdoador o tempo todo, não é cristão e nunca vai ser. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Compartilhe os meus vídeos, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilha o bem. Porque no meu canal eu prospecto bem para todos e não todo poderoso só para mim. Tá? Muita gratidão mesmo. Obrigado.